Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 20 de maio. Ibovespa apresentou queda de 1,08%, fechou abaixo dos 55 mil pontos, em cima do nível de suporte. O próximo nível mais significativo abaixo dessa região de 54.900 vai ficar mais para a faixa dos 53.764. Três pregões bem consolidados de baixo, dentro do que eu já tinha comentado. Aqui a subida para mim estava fraca, ainda continuava com a expectativa maior de perda da mínima do pregão de ontem, foi o que aconteceu. Ainda permanece apontando mais para baixo, para perder a mínima do pregão de hoje. Dependendo desse movimento aqui do G60, se não acelerar muito mais aqui para baixo, faria até sentido arriscar um pouco mais para se buscar alguma compra, principalmente de day trade aí, olhando principalmente aqui para o mini índice do Ibovespa. Então, se o mini índice Bovespa abre aqui caindo e não acelera muito o movimento de baixa, um fundo aqui, uma superação da máxima da primeira hora de pregão, por exemplo, seria uma das alternativas aqui de arriscar alguma compra contra a tendência. Tentar pegar um pequeno repique de alta dentro desse movimento de baixa, mas sem exigir muito para cima em relação a essa operação. PETR4, a Petro terminou o dia em queda de 0,15%, praticamente estável, candle de indefinição. Para mim, a ação continua mais num contexto para se buscar a operação na ponta vendedora. Está em tendência de baixo, no meu entender, de curto prazo, apesar de estar dentro desse movimento de subida. Uma subida, se abrir subindo e chegar, se aproximar de uma região de 13,20, 13,30, gerando topo no G60, eu ficaria mais atento para buscar venda do que compra em cima desse papel. Apesar da lateralização aqui do pregão de hoje, se romper subindo, eu ainda ficaria um pouco mais voltado à ponta vendedora em cima da PETR4. Não tem nenhuma sinalização de alta, a primeira sinalização de subida seria a superação da máxima de hoje, mas como eu acabei de falar, ainda ficaria mais para avaliar a possibilidade de venda em cima de Petro. Dentro do que ela apresentou aqui no pregão de hoje, um fechamento no G60 aqui para baixo dos 12,79 reforça a chance de continuar caindo em busca de suporte ainda mais baixo, que primeiramente na faixa ali dos R$ 12,53 e depois a mínima aqui de todo esse fundo, R$ 12,00 a R$ 11,89. Vale 5. Pregão de hoje apresentou queda de 1,89. Dentro do que eu falei ontem, vejo de forma muito fraca essa subida no G60. E continua assim, o papel tentou subir, respeitou o gap, apontando para baixo, fechou aí na mínima do dia. No meu entender, o caminho mais provável ainda seria perder essa mínima aqui, R$ 16,45. Mas a partir desse ponto, dessa perda, também monitoraria esse movimento de queda, trazendo a possibilidade de arriscar alguma compra, também pensando um pouco mais em day trade na contra-tendência nesse momento, a partir do momento que ela começa a apresentar algum sinal de enfraquecimento, que é o que eu vou estar monitorando. Demais ativos, MRV3, abrimos uma compra nesse papel, aqui olhando o gráfico de 30 minutos, fez uns primeiros 30 minutos de pregão muito bom, optamos por uma entrada aqui na faixa de R$ 8,00, superação aqui de 8,24, depois dela ter se sustentado até acima, 8,25, perdeu força e voltou para o nível que ela estava ali, de suporte. Então, o que seria importante para essa operação? Romper aqui para cima a máxima desse candle do G60 e dar sequência a esse movimento de alta aqui sinalizado pelo gráfico diário. O que seria negativo para a posição? A perda da mínima do pregão de hoje, voltar para baixo dos 9,10 seria algo negativo no meu entender, e pior ainda, perda de 8,07. O stop está em 8,03, mas posso antecipar esse stop caso ela gere negativo dentro do que eu acabei de mencionar. Demais papéis, IP3, também busquei uma compra nessa ação hoje, recomendei uma entrada, abriu o pregão bem, entrada ali na superação dos 21,56, entrada executada 21,57, objetivo, o stop está em 21,19, que é abaixo da mínima do pregão de ontem, abaixo da mínima desse fundo, objetivo dessa operação em R$ 22,71, com um risco em torno de 1,76%, enfim, operando a favor da tendência, na expectativa que essa ação ainda dê continuidade ao seu cenário favorável ali de médio prazo, longo prazo, inclusive de curto prazo. O outro papel, Natura. Natura, recomendei uma entrada, se a ação conseguisse ali voltar novamente para cima de uma região que ela já tinha superado, então recomendei depois a entrada se ela conseguisse superar novamente uma faixa de preço aqui de
R$ 29,59, uma entrada em R$ 29,60. Ela não conseguiu fazer isso. Olhando aqui para o G60, ela travou aqui na faixa dos R$ 29,50, mas continua sendo um ativo para buscar alguma compra. No meu entender, a ação está em cima de um nível de suporte de 2 topos anteriores do gráfico diário, depois de um longo movimento de baixa. Então abre a chance de ter aqui um repique de alta, um movimento de subida aqui dessa queda, e é o que me chamaria atenção ainda para o próximo pregão Anato 3. CESP6, operação encerrada, no ponto da entrada em R$ 20,89. A ação, depois de alguns candles subindo, ontem tinha fechado até bem o pregão, e voltou, depois de ter feito uma abertura positiva e ter lateralizado, já ter feito uma correção no tempo até satisfatória para voltar a ter um movimento de subida, ela não deveria mais voltar para baixo desse topo. Aí voltou para baixo, fechou abaixo, ainda perdeu a mínima desse candle do G60, que era 20,91. Então eu optei pela saída da posição comprada em CESP6, basicamente no 0 a 0. Destaque hoje de alta, TIM P3, alta expressiva de 5,64%, anulando em partes aí sua tendência de baixa de curto prazo, mas permanecendo dentro de um viés de baixa, de um cenário de baixa, uma tendência de baixa pelo gráfico semanal, ou seja, de médio prazo. Tecnicamente, para uma compra, não encaixa para mim compra na superação dos 9,40, assim, com stop abaixo de 8,75, seria aqui, com stop aqui, não bate para mim essa entrada. E aí eu teria que optar mais por, dependendo se o ativo ampliar um pouco mais essa correção que ela começou a apresentar aqui no G60, buscar uma compra pelo intraday, através de um fundo ascendente ou através mesmo de um pivô de alta, é o que faria um pouco mais sentido para mim. SUSB5, pregão de hoje, fechamento negativo, queda de 1,54%, vejo de forma bem negativa esse fechamento. Ela já estava apresentando dificuldade para subir, então isso aqui pode ser um primeiro sinal para anular a sua tendência de alta, que seria a perda aqui dos 15,12, e até mesmo para vir a buscar o teste principal de suporte dela, que seria na faixa dos R$ 15,00 a R$ 14,96. Então é um ativo que poderia até arriscar algum tipo de venda, com stop aqui em cima da máxima desse candle, ou mais acima ainda, operação contra tendência, mas que faria algum sentido, no meu entender, em cima de SUSB5. E BRML3, que está em tendência de baixa, tentando reverter essa tendência, mas sem muita força para cima. A perda da mínima de hoje, 16,12, também seria uma das alternativas de se buscar uma venda a favor da tendência vigente em cima da BR Malls. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveiro.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.